Olá, meu entrevistado essa semana do Conversas com o Meio é o deputado federal Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, de São Paulo. Por quê? O deputado Orlando Silva é um dos parlamentares dentro da Câmara especializados nos grandes debates a respeito de tecnologia. E, nesse momento, ele é o relator do projeto de lei das fake news. Esse projeto nasceu no Senado Federal, foi votado, aprovado lá, foi mandado para a Câmara e na Câmara sofreu uma série de modificações. Agora, a intenção da Câmara de Deputados é acelerar o trâmite para ver se ele consegue ser aprovado ainda em março e, sendo aprovado em março, já que sofreu muitas modificações, seja mandado para o Senado. Então, parte do jogo ali é já fazer essa aprovação em acordo com o Senado para que a aprovação no Senado seja tranquila. Afinal de contas, a gente precisaria de uma lei dessas para combate à desinformação, se queremos ter uma lei dessas, ainda esse ano, por conta das eleições presidenciais que vão acontecer em outubro. Agora, não é um projeto sem polêmicas. Existem algumas leis ali, alguns artigos nesse projeto, como, por exemplo, a questão de impor pagamento a conteúdo jornalístico por parte das plataformas, como, por exemplo, a questão de dar imunidade parlamentar àquilo que a ação dos parlamentares dentro das redes sociais, dentro dos serviços de mensageria. Existem inúmeras questões delicadas, como, por exemplo, como é que se define o que é desinformação, como é que se define o que é fake news. O debate está posto e, evidentemente, tem gente da esquerda à direita com milhões de questões. O que essa conversa é? Essa conversa é um espaço para o deputado explicar o que é o projeto dele. Eu vou perguntar a respeito de todas as polêmicas e vamos ouvir. Esse é um debate que não para aqui. É uma lei particularmente complexa de desenhar, porque, afinal de contas, não existem equivalentes no resto do mundo. E, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal conta com a existência de uma lei dessas para, por exemplo, ter base legal para poder suspender, se for necessário, uma plataforma, como é o caso do Telegram, se ela continuadamente se mostrar longe do braço da lei brasileira, né? Repetidamente ignorando apelos de decisões judiciais no Brasil. Como é que vai ser essa lei? Como é que é o desenho dela? Quais são as polêmicas? Com vocês, o deputado Orlando Silva. Deputado Orlando Silva, muito obrigado por ter aceito o convite para a conversa. Eu que agradeço, Pedro. Uma alegria poder vê-lo com saúde, ouvi-lo e debater um tema que é tão importante para a vida democrática do Brasil. Deputado, o senhor é relator do projeto de lei das fake news. Esse é o apelido pelo qual o projeto está conhecido. Obviamente, a questão interessa a todo mundo, ainda mais num ano delicado como esse, que é um ano de eleição presidencial. A gente já sentiu, em 2018, no Brasil, o impacto que disseminação de informação falsa, de mentiras na internet, pode ter diretamente nos resultados eleitorais, pode ter diretamente até como uma ameaça à estabilidade da democracia brasileira, mas não apenas, né? Agora, ao mesmo tempo, o mundo inteiro está se digladiando com esse problema, né? Como é que se regula as grandes plataformas digitais? Como é que se faz uma legislação que, por um lado, coíba a desinformação sem afetar as necessárias liberdades que democracias garantem a todos os seus cidadãos, tal, a começar, evidentemente, pela liberdade de expressão? Uma das principais questões no projeto das fake news é a questão da definição de o que é uma fake news. Como é que vocês estão lidando com esse ponto em particular? Veja, Pedro, primeiro agradecer a oportunidade de conversar contigo e dizer que nós temos um tema, que é um tema quente, candente, contemporâneo e desafiador para
elaborar uma regulação, uma legislação. Eu vou dar exemplo para você prático, Pedro. Eu fui relator de algumas leis importantes do Brasil. A Lei de Migrações, que está em vigência hoje, que revogou o Estatuto Estrangeiro, eu fui o relator e pude, durante 2 anos, estudar as várias legislações do mundo, os organismos internacionais, e eu posso te falar, temos a lei de última geração, no caso de imigração. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, do mesmo modo. A gente foi na GDPR da Europa, os atos americanos, posso te falar, temos uma lei de última geração. Na pandemia, eu relatei a lei que instituiu a proteção ao emprego durante a fase da pandemia. A gente foi estudar o que a Europa estava fazendo nos Estados Unidos e nos sintonizamos. O problema é que quando nós debatemos desinformação, combate a fake news, nós não temos referências internacionais consolidadas. Esse é um primeiro desafio, porque sempre que eu me deparo com problemas complexos, eu pergunto como funciona no mundo, que a partir daí a gente tenta trazer a boa experiência para cá. Tanto que nós importamos uma experiência, durante a nossa conversa a gente pode falar sobre isso, da autorregulação regulada, que é uma experiência da Alemanha para combater discurso de ódio. Não fake news, mas discurso de ódio. Então, estar antenado com o debate internacional é uma fonte básica do trabalho que nós fazemos. Por isso, nós conversamos com o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com a relatoria para a liberdade de expressão das Nações Unidas, para que a gente possa dialogar com o mundo, né? E no mundo não há um conceito, não há uma ideia consensual, consolidada de desinformação, né? Ou fake news, para usar uma expressão que virou um lugar comum nesse tema. Por isso que a lei que nós debatemos, que a imprensa deu alcunha de lei das fake news, ela se auto-intitula Lei pela Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. E a única hora em que a lei se refere ou se aproxima de um conceito de desinformação é no tipo penal, que é um tipo penal que eu trabalhei para ser o mais fechado possível e que é promover ou financiar a disseminação com uso de robôs, uso de ferramentas não disponíveis pelos aplicativos, fato que se sabe inverídico, que possa dar causa à sanção penal ou comprometer a rigidez do processo eleitoral, tem uma sanção lá prevista. Então, fato que se sabe inverídico, divulgar fato que se sabe inverídico, é o que mais nós nos aproximamos da ideia da desinformação. E o fizemos porque esse é um conceito consolidado na legislação eleitoral brasileira. É o único lugar em que há uma referência mais próxima desse tema. Porque nós não temos como dizer o que é verdade e o que é mentira. A mentira sempre existiu. Não queremos criar um Ministério da Verdade, para lembrar aqui de George Orwell, né? Não se trata de criar um Ministério da Verdade para asseverar o que é verdade e o que não é verdade. Mas é importante ter regras de transparência, estimular a responsabilidade e fazer a defesa da liberdade de expressão. Então, deixa eu, até para que o nosso público entenda o que o senhor está falando, vamos pegar um caso que foi um caso, talvez o caso que se tornou mais conhecido de 2018. A mamadeira de piroca que um possível governo Fernando Haddad ia distribuir nas escolas. Eu estou pegando esse exemplo, deputado, porque é uma história tão absurda que é fácil a gente usá-lo como exemplo de isso não é verdade, ponto. Não tem. No entanto, foi distribuído amplamente e temos indícios de que é um dos itens que de fato teve impacto sobre a decisão de muitos eleitores. Eu acho que eu tenho facilidade de me virar e falar para o senhor que este é um fato sabidamente inverídico. Não há um projeto de distribuição de mamadeiras com símbolo fálico. Como o senhor quiser definir. Agora, muitas das pessoas que estavam distribuindo aquilo por um WhatsApp da vida não necessariamente sabiam que aquela notícia era falsa. As pessoas não necessariamente têm acesso à informação. Às vezes são pessoas ali no dia a dia que não são leitoras frequentes de jornais, não ouvem o pastor, ouvem os 2, 3 amigos mais próximos, às vezes tem um tio, uma pessoa na família a quem atribuem mais conhecimento político, com quem se consultam, tudo mais. O problema não é o pobre coitado que está ali na ponta distribuindo
distribuindo esse tipo de informação. O problema é a máquina que está lá em cima, que produz as imagens, produz os textos, produz os vídeos, usa máquinas de disseminação em massa, né? Aqueles laboratórios cheios de celulares distribuindo as dezenas, centenas de milhares, zaps para inúmeros grupos, fazendo com que a desinformação cascateie em rede. Como é que se faz para controlar a disseminação desse tipo de informação? Não dá para punir todo mundo que distribuiu. Até porque o problema está lá em cima. Como é que a lei encararia uma situação como essa? Tem duas dimensões, Pedro. Uma primeira dimensão, que é um debate, talvez um debate de fundo que nós fazemos, que diz respeito à questão da moderação de conteúdo. Você deve recordar que, faz pouco, o presidente da República enviou uma medida provisória ao Congresso Nacional, que tem força de lei, né? Medida provisória editada pelo presidente, vale como lei até ser votada pelo Congresso Nacional. E essa medida provisória foi devolvida pelo presidente do Congresso Nacional. E o presidente da República mandou um projeto de lei que está parado, porque o presidente Arthur Lira decidiu seguir no debate público que nós faríamos, seguir no debate desse projeto de lei, e não faria sentido atropelar a discussão que a Câmara já fazia sobre essa matéria. E o centro do debate da proposta que o governo encaminhou diz respeito à moderação de conteúdo, que é o quê? Quando uma plataforma retira uma postagem, retira uma publicação, rotula ou diminui o alcance daquela publicação. Aqui é parte da questão que você trouxe. Por quê? Deve ou não deve se permitir que as plataformas façam moderação de conteúdo? O texto do governo estabelece uma regra de só pode fazer moderação de conteúdo, ou seja, só pode retirar uma publicação, reduzir o seu alcance, ou colocar um rótulo dizendo que não é verdade, é impreciso, está fora de contexto, em determinados casos. E o governo prevê tão poucos casos que eu digo que, se votássemos a proposta do governo ou aceitássemos a medida provisória, seria como estabelecer uma mordaça para as plataformas. E, na minha visão, as plataformas não apenas podem fazer moderação, como devem fazer moderação. Elas têm obrigação. Quando se tem um fato que se sabe verídico, elas precisam retirar aquela publicação. O que nós defendemos é que isso se dê num devido processo. A plataforma retira aquela publicação, comunica ao usuário que, se quiser contra-argumentar, tem direito de fazê-lo expressamente. Porque 99% do uso das redes sociais ele é legítimo. Nós falamos de 1% que usa de modo a manipular terceiros. Então, nós devemos deixar o espaço para o devido processo, para o contraditório. Então, uma parte do problema, nas redes sociais, sobretudo, nós enfrentamos garantindo a moderação de conteúdo e um devido processo. E uma outra parte do problema diz respeito aos serviços de mensagem, em que essa moderação, já que há a chamada criptografia, em que o serviço de mensagem, eu falo do WhatsApp, do Telegram, do Signal, que esses serviços eles não conhecem exatamente o conteúdo do que circula. E eu tenho boa fé, viu, Pedro? Quando as empresas falam que não conhecem, eu acredito que eles não conhecem, que é a criptografia de ponta a ponta e aquele conteúdo não é acessível. Então, eu parto desse premisso. Porque há quem diga que não, eles sabem e tal. Eu não entro em teoria conspiratória, porque senão eu vou ficar num lugar difícil de poder fazer qualquer tipo de debate. Os detalhes técnicos dessa criptografia de ponta a ponta são conhecidos. Eu acho que a gente pode falar com tranquilidade que elas de fato não conhecem. Criptografado. É que tem uma turma de teoria da conspiração que fica argumentando e eu falo, olha, eu não vou entrar nesse debate porque eu vou ficar sem referência. Nesse caso, como fazer para combater? Nós precisaríamos, nós colocamos um tipo penal, que eu me referi há pouco, porque eu não acredito que você vai alcançar o tiozão do WhatsApp, ou a tia do Telegram, um a um. A conduta individual precisa ser combatida com educação. Não tem o que fazer. O indivíduo é educação, é informação. Dizendo, você não pode fazer isso. Você precisa mudar o seu comportamento. Você tem que checar uma informação antes de encaminhar. O indivíduo tem que ser tratado nesse plano. Agora, como você falou, existem organizações criminosas. Por isso que o tipo penal não é para prender a tia do WhatsApp. É porque tem fazenda de celulares que usam o que eu chamo no tipo penal. Meios automáticos e ferramentas não utilizadas pelos serviços. Então, é uma estrutura extra, uma estrutura paralela aos serviços de mensagem, por exemplo,
Essas organizações criminosas, que são financiadas muitas vezes com dinheiro sujo, né? Dinheiro paralelo, caixa 2, esse aqui que é o foco do tipo penal, que deve ser objeto, evidentemente, de um processo, com todas as regras do jogo. Mas nós temos que identificar essas organizações criminosas e puni-la nos termos da lei. Houve um grande debate, você sabe disso, na tramitação desse projeto no Senado, porque a proposta do Senado previa que se uma mensagem fosse encaminhada 5 vezes ou alcançasse 1.000 pessoas no intervalo de 15 dias, essa cadeia de encaminhamento, né, esse processo de encaminhamento seriam guardados por 3 meses para uso eventual na produção de provas. E eu te digo, Pedro, que conheço as pessoas que inspiraram essa ideia. São pessoas que merecem um respeito, uma credibilidade total. São pesquisadores, gente que estuda o tema, gente que tem um compromisso ético e público que é notório. Eu falo aqui do Pablo Hortelado, do João Brant, gente que seríssima e que trabalhou essa proposta com o objetivo de combater desinformação, diferentemente do que alguns disseram, que eles queriam... Então, é o Big Brother, grande irmão. Não era o sentimento deles. Mas, na minha percepção, poderia ter um efeito colateral de violar a presunção de inocência, porque até que prova o contrário, todo mundo é inocente. Coletaríamos dados em demasia, ferindo até a lógica da coleta mínima de dados que a LGPD produz, né, que, na minha opinião, é importante. De fato, poderia produzir um certo vigilantismo, isso é um fato. Por isso que eu segui um outro caminho, Pedro. E o caminho que nós colocamos, portanto, primeiro, moderação de conteúdo garantir para as plataformas. Segundo, um tipo penal para atacar organizações criminosas. E terceiro, um mecanismo para produzir prova, mas aí terá que ser a partir de uma denúncia, e a guarda se dará a partir de uma decisão judicial ou até administrativa na presidência do inquérito, mas tem que ter uma denúncia prévia. A partir daí você faz a guarda desses encaminhamentos. É um pouco a inspiração na interceptação telemática, sem que tenha acesso ao conteúdo, digamos assim. Alguns falam, mas é muito leve para a produção de provas, só que é complexo mesmo, e você precisa guardar e proteger a privacidade das pessoas, que também poderia ter algum tipo de risco. E o processo penal é assim, a persecução penal ela tem que ser rigorosa, mas nós temos que respeitar as garantias individuais. Eu não entendi exatamente como funcionaria o mecanismo, deputado. Quer dizer, a partir do momento que alguém recebe uma peça de desinformação no WhatsApp para falar da plataforma mais popular. É feita uma denúncia. É feita uma denúncia e, a partir daí, digamos que chega um juiz a denúncia e um juiz peça alguma coisa ao WhatsApp. O que ele pode pedir? Eu recebo uma denúncia. Ou eu sou vítima de uma fake news. Eu vou à Delegacia de Crimes Cibernéticos, aponto e demonstro, eu printo, né, para usar uma expressão que é usual hoje em dia, né? Eu printo aquela mensagem, ela é registrada numa ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui em São Paulo, ou numa delegacia qualquer de polícia. A partir daí se abre o inquérito. O inquérito tem um presidente, o delegado. Ele pode determinar aos serviços de mensagem a guarda de informações relativas àquele emissor da mensagem que eu recebi. E aquilo pode gerar uma busca até mesmo em cadeia, reversa, para trás, para que nós possamos perseguir a origem dessa emissão, dessa mensagem. E a persecução penal tem uma investigação, tem os meios que a polícia utiliza para buscar a origem, que é sempre aquela luta, né? Como é que chega na origem? Porque alguns falam, o original, mesmo com a guarda de dados, poderia, mudando uma palavra, mudando um caractere, já seria outra mensagem. Então, sempre é muito complexo você chegar na origem. Mas eu vivi uma experiência como essa. Eu, por acaso, durante a campanha eleitoral passada, sofri ataques racistas. A polícia abriu inquérito e está chegando um monte de gente. Já envolveu uma série de pessoas que replicaram e se aproxima da origem. Então, esse é o nosso desafio. Nós teríamos que ter um judiciário mais atento, né? Talvez até uma especialização maior na polícia, para que a gente possa fazer investigações. No caso da Polícia Federal, eu não tenho a menor dúvida que um processo eleitoral, como você lembrou, que vivemos em 2018, a Justiça Eleitoral atuará, a Polícia Federal dará suporte, nós temos condição de, tendo instrumentos legais, teremos melhores condições de apurar atos e práticas como a que vimos em 2018. Agora, tem uma questão aí, deputado. Primeiro,
o delegado de polícia responsável pelo inquérito teria já poder o suficiente de fazer esse pedido às plataformas. Teria. Na proposta, não precisaria sim. passar, não precisaria passar pelo judicial. judiciário. Não. Tá. Agora, hoje, a maneira como as plataformas são desenhadas do ponto de vista da tecnologia, elas não têm condições técnicas de fazer esse traço de saber quem que passou aquela mensagem para quem, olhando para trás. Hoje, do ponto de vista técnico, as plataformas não têm como fazer isso. Elas teriam que mexer nos seus sistemas. Elas fariam isso? O que elas estão dizendo para o senhor? Elas fariam isso por conta da legislação brasileira? Com quem eu discuto no serviço de mensagem, porque isso se aplica ao serviço de mensagem, né? Com quem eu discuto, o WhatsApp. O WhatsApp tem uma postura colaborativa. Eles concordam com a parte, criticam outra parte, mas normal. Eles não sabem. Eles têm um negócio. Eles defendem o negócio deles. Eu não tenho a menor dúvida que ajustes na arquitetura podem ser feitos. Ajustes nas funcionalidades podem ser feitos para atender a determinação da lei. Por exemplo, nós estamos apontando... Você deve lembrar, Pedro, que anos atrás teve um incidente muito grave na Índia, né? Produziu lixamento de algumas pessoas a partir de fake news. Isso impactou no desenho do WhatsApp e virou no mundo, né? Caiu para 256 por grupo, caiu para 5 encaminhamentos. Quantidade, né, de encaminhamentos que podemos fazer, né? O que é que nós estamos defendendo está no texto. Por exemplo, listas de transmissão. Porque uma parte do problema é você ter mecanismo para produzir prova, que é isso que me referi antes. Uma outra parte é nós atuarmos para combater a viralização, porque o serviço de mensagem tinha uma origem, que é a comunicação interpessoal. Essa dimensão de comunicação massiva é o esteio onde se difunde as fake news. A Manuela Dávila, que é uma vítima frequente disso, ela me fala assim: Orlando, quando aparece numa rede social uma fake news, ela já rodou 2 dias em serviço de mensagem. É a experiência dela, né? Então, produzir prova é um caminho. O outro caminho é enfrentar a viralização. Aí tem uma proposta que nós colocamos lá, que ela é polêmica, que é o quê? Reduzir encaminhamento para 1. Ao invés de para 5, reduzir para 1. Valorizando a dimensão interpessoal da comunicação. Aí você pode perguntar, mas então eu vou fazer 1, mais 1, mais 1, mais 1. Você pode fazer isso. Mas eu vou criar um obstáculo. Assim como quando o WhatsApp reduziu para 5, você também pode fazer 5, mais 5, mais 5, mas você cria um obstáculo. E a outro obstáculo é nas listas de transmissão. Eu não sei você. Todos os dias, eu sou incluído em alguma lista de transmissão. Coleta o meu dado sem autorização. Eu não pedi para entrar na lista, eu não autorizei entrar na lista. Então, nós estamos propondo regras, e aí, aqui também poderia exigir modificação das plataformas, que a lista tem que ser formada de contatos de parte a parte. Eu tenho que estar no contato do Pedro para que o Pedro possa me colocar na lista dele. E ele tem que ser meu contato para que eu possa ser admitido naquela lista. Isso influencia a arquitetura das plataformas? Pode influenciar, mas o objetivo é tentar criar medidas que valorizem a comunicação interpessoal e restringam a viralização. E no caso do WhatsApp, para dar um exemplo prático, não estou querendo fazer merchandising para ninguém, não, mas a César, o que é de César. Eles têm procurado dialogar. Não concordam com tudo, mas têm uma postura colaborativa. Claro, eu vejo mais como a questão está na criptografia, né, deputado? Porque para permitir o rastreio de quem recebeu e quem viu a mensagem até o número original, é necessário quebrar a criptografia como ela existe hoje, né? Não necessariamente, porque você pode ter as cadeias de encaminhamento, porque a criptografia é a chave da segurança do conteúdo. A criptografia é que permite que a mensagem que eu mandei para o Pedro, que o Pedro mandou para o Orlando, ninguém vai saber. Só o Pedro que mandou e o Orlando que recebeu. Mas a cadeia de encaminhamento você pode ter guarda, é diferente do conteúdo. Por isso que falo que tem uma inspiração na interceptação telemática, com a diferença que você não tem acesso ao conteúdo. Então, de fato, não é aquela gravação do telefone, você faz o grampo e já tem o conteúdo ali. A vida seria mais fácil. Mas não é disso que se trata. Mas por que não se trata disso? Porque não pode se tratar disso. Por que não pode se tratar disso? Porque a criptografia, eu diria que é uma conquista. A tecnologia está nos oferecendo uma conquista. Mas, deputado, só um minuto. A partir do momento, para eu compreender bem o que o senhor está dizendo, a partir do momento
que nós estamos falando de uma denúncia a respeito de uma mensagem, nós já conhecemos o conteúdo daquela mensagem. Correto? Sim. Quer dizer, o conteúdo já está conhecido. O que o senhor gostaria que o WhatsApp entregasse perante uma requisição do delegado que preside um determinado inquérito, a partir de uma determinada denúncia, é quem enviou para essa pessoa esse conteúdo e refazer dali para trás toda a cadeia de encaminhamentos desse conteúdo. Sim. Evidentemente, e isso não é uma crítica que eu esteja fazendo, a partir do momento que existe a denúncia, o conteúdo já é conhecido. Não foi o WhatsApp que violou o conteúdo. Mas a mesma criptografia que garante o sigilo do conteúdo, ela garante também que essa cadeia de quem que está enviando aquele conteúdo seja igualmente secreta. Até porque isso foi desenhado pensando em ditaduras, o que, ainda bem, não é o caso do Brasil. O objetivo era cortar também, manter também um sigilo sobre como que as pessoas se comunicam, com quem elas se comunicam, tudo mais. Quer dizer, uma mudança na plataforma do WhatsApp ou do Telegram, ou do Signal, ou de qualquer outra plataforma de mensageria, seria necessária para que as plataformas pudessem seguir essa nova lei brasileira. Veja, existe a persecução penal, a investigação, o processo, por isso que eu falo, tem que ter um devido processo. O inquérito, quando você fala, mas basta a decisão administrativa do delegado, sim. Nós estamos propondo que ele possa requerer, também por um prazo de 15 dias, que pode ser renovado por ato fundamentado, etc. Mas não aguardar a decisão judicial para ganhar mais celeridade, certo? Mas a persecução penal, se a denúncia é receber a mensagem de fulano de tal, o fulano de tal vai ser abordado no inquérito. Então, certo. Tem uma parte, nós não vamos exigir, é só a tecnologia, é só a cadeia de encaminhamento e a plataforma tem que dar todos os dados. Não. A persecução penal, a investigação, vai envolver a abordagem de pessoas. Porque quando a pessoa encaminha uma mensagem mentirosa, que ataca a honra de alguém, fala de discurso de ódio, etc., ela está assumindo risco, né? Eu estou preservando essa pessoa de uma sanção penal mais dura. Eu miro na organização criminosa que fez isso. Mas essa pessoa, ela precisa ser ativada. E ao procurá-la, ela vai oferecer informações. E a investigação se aprofunda a partir daí também. Não é só da mensagem em si, mas é de quem está envolto em torno dos encaminhamentos feitos. Nessa dimensão, o inquérito também pode nos ajudar a chegar na origem, ou nos aproximarmos da origem. Certo. A ideia aí é também muito controlar, pelo que eu entendo no projeto, é muito controlar, talvez menos o conteúdo e mais as práticas. Quer dizer, quando o senhor fala, por exemplo, vão ser proibidos comportamentos que inovem no uso das plataformas de uma forma que as plataformas não previam originalmente. Por exemplo, as fazendas de celulares para disparos massivos, elas não estão previstas na estrutura do WhatsApp. Sim. Então, quando você cancela, proíbe aquilo, você está atacando a máquina de desinformação sem necessariamente ter de fazer a avaliação do conteúdo per se. O princípio é esse, né? Sim, sim. Porque o problema não está na tecnologia, o problema está na forma, na adulteração do uso da tecnologia, que é como se fosse anabolizada, né? Se anabolizou aquela tecnologia com um fim que não é o pretendido pelo aplicativo, pela plataforma, pela empresa que oferece aquele serviço. Vamos saindo um pouco aqui dos serviços de mensageria e voltando para as redes sociais. A legislação, pelo que eu entendo, está tratando de 3 tipos de plataforma, né? Redes sociais, serviços de mensageria e serviços de busca. É isso, né? E estão trabalhando com essas plataformas a partir do ponto em que elas tenham 10 milhões de usuários ou mais. Ou seja, startups que teriam mais dificuldade de lidar com exigências legais, com lawfare, esse tipo de coisa, estariam, a princípio, resguardadas até pela capacidade menor de causar impacto. Isso é uma outra mudança do texto do Senado. Porque o texto aprovado no Senado fala em 2 milhões de usuários. Para um leigo, se pensar 2 milhões de usuários, meu Deus, é muita gente, é bastante gente.
Mas num país que tem mais de 100 milhões de pessoas conectadas, uma startup que produz uma rede social eficiente pode rapidamente alcançar esse patamar, uma pequena empresa, até mesmo uma média. Então, a lógica de crescer a linha de corte para 10 milhões foi uma inspiração um pouco além do número de outros países que trabalham uma legislação semelhante, né? Para preservar startups, para preservar empresas estrangeiras que chegam no Brasil e que levam um tempo, né? Tem uma curva de expansão. Então, são empresas com mais de 10 milhões que passaram a ter essas obrigações. Vamos falar, então, falando das redes sociais, eu tenho algumas dúvidas a respeito da questão da moderação. O projeto tem muita preocupação com a questão do devido processo. O que faz todo sentido, afinal de contas, a gente vive num Estado de direito e as pessoas têm que ter o direito a se defender. Hoje, uma plataforma, posso falar do Facebook, posso falar do Twitter, posso falar do YouTube, plataformas que a gente pode chamar de plataformas de redes sociais, onde há conteúdo construído pelas pessoas e espaço para conversas a partir desses conteúdos, hoje moderam de acordo com seus critérios e pronto, não há nenhum tipo de regulação a respeito dessa moderação. O projeto prevê que as plataformas têm de seguir o devido processo, têm de ser mais transparentes a respeito de por que determinados conteúdos foram retirados. Deputado, por favor, me corrija se eu falar qualquer coisa que não está no projeto, tá? Tem de ser mais transparentes, ou seja, tem que explicar direito ao usuário por que o conteúdo dele foi retirado, tem de dar espaço para o usuário questionar a retirada desse conteúdo e, se por um acaso a decisão for revista, precisa comunicar para todo mundo que havia sido exposto anteriormente à retirada daquele conteúdo de que a decisão foi revista. A ideia é essa? Sim. Veja, você pegou bem. A ideia de devido processo dialoga com o Estado Democrático de Direito, né? Que prevê o direito de defesa, o contraditório, né? Eu insisto que as plataformas não apenas podem, como devem fazer a moderação de conteúdo, porque elas são o primeiro filtro. Se você dialogar com qualquer empresa de tecnologia dessas grandes Big Techs que atuam no Brasil e que atuam no mundo, eles vão te dar números muito impressionantes, né? De remoções, de exclusão. São números... Eu reconheço um esforço que as Big Techs fazem para ter um ambiente mais sadio na internet, né? Então, eu parto daí, né? Agora, não dá para você ter a remoção de uma publicação e chegar a um comunicado, violou os termos de uso, genericamente, e tchau. O que nós estamos propondo? As plataformas podem moderar, mas elas devem notificar o usuário que fez aquela moderação e tem que fundamentar o porquê. Isso tudo é feito hoje em dia por inteligência artificial. Tem comandos básicos que permitem fazer isso. E permitem, inclusive, um detalhamento maior da fundamentação daquela moderação. E, vinculada à notificação, a abertura de um canal expresso, para que, caso o usuário deseje, ele possa contestar aquela moderação feita pela plataforma. E a revisão deve ser feita. Inclusive, a revisão deve ser feita, inclusive, por humanos, né? Porque você tem uma parte do serviço que é inteligência artificial, outra parte é humana. Então, para nós, isso é bastante importante. Eu sei que muitas plataformas já oferecem algo parecido, nós vamos estabelecer como padrão. Então, essa que é a questão, estabelecer como padrão. Isso aqui também dialoga com outra dimensão, que você falou uma palavra-chave, transparência. No texto tem muitas obrigações de transparência. E as obrigações de transparência, ainda essa semana que passou, eu tive uma reunião longa com o YouTube, né, onde eu argumentava por que nós queremos saber informação da composição das comissões de revisão. Porque, veja, uma comissão de revisão tem que ter homem e mulher, porque tem homem e mulher. Tem que ter diversidade racial, tem que ter diversidade de gênero. Você tem que ter uma comissão que, quando revisa conteúdos do Brasil, tenha a diversidade do Brasil, sob pena de nós sermos... haver uma distorção na leitura do que se fala. Eu até falo um tom de brincadeira. Tem que ter gente que fala, inclusive, português do Brasil.
que são expressões típicas nossas. E há um debate que é um debate bastante legítimo que eles levantam, que uma operação global tem equipes do mundo inteiro. Para ter 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem que ter equipe em São Paulo, mas também tem que ter equipe em Madrid, tem que ter equipe em Berlim, no Japão, para que você tenha a revisão permanente, né? E, inclusive, tem repercussão da legislação trabalhista de cada lugar, que informação pode ser dada ou não dos seus funcionários. Então, você vê que tem alguma complexidade. Agora, quando a gente quer saber essas informações das plataformas, é no sentido de nos apropriarmos dos critérios que para eles são dados, mas que nos interessa saber se está se cumprindo requisitos protetivos para o interesse dos usuários. Uma última observação, Pedro. Os termos de uso das plataformas continuam não existindo. Aliás, é o termo de uso que todo mundo assina, o de acordo sem ler. Era bom a turma ler. Claro. Né? E mais do que isso. Ler. Não é feito para ser lido, né, deputado? Então, mas nós temos que refletir sobre isso, inclusive no diálogo com as plataformas. Inclusive, nós queremos introduzir um código de conduta que as plataformas, na minha visão, deveriam elaborar. Isso aqui é polêmico, porque na Câmara tem emenda propondo que as plataformas não elaborem seus códigos de conduta, mas que um órgão do Estado elabore. Por que eu defendo que as plataformas elaborem seus códigos de conduta? Porque quando eu falo de autorregulação regulada, eu estou dizendo assim, o funcionamento desse sistema, ele carece de muitas normas infralegais. Porque uma lei que versa sobre tecnologia, necessariamente ela é conceitual, ela é principiológica, sob pena de obsolescência. Ela fica velha rápido, se nós quisermos entrar em muito detalhe. Quando eu trabalho a ideia da autorregulação regulada, eu digo o seguinte, eu tenho uma Constituição que versa sobre os comandos principais, eu tenho uma lei ordinária que fala os parâmetros do Código de Conduta, mas a plataforma, adequando permanentemente as mudanças de tecnologia, as funcionalidades do serviço, elas podem fazer códigos de conduta, elas próprias, que seriam submetidas ao Comitê Gestor da Internet, que é um capítulo à parte, que, na minha visão, seria um órgão que poderia compor esse ecossistema. E nesse código de conduta, você teria uma série de detalhamentos sobre o devido processo também. Porque muda a funcionalidade, muda o processo. E eu não quero amarrar na lei. Isso não está no projeto de lei, né, deputado? Está escrito no projeto de lei. Autorregulação regulada. É autorregulação, porque as plataformas fixam regras, como, por exemplo, o Código de Conduta, na minha opinião, deveria ser as plataformas, mas é regulado por quê? Porque há normas externas que vão da Constituição, da liberdade de expressão, por exemplo, do devido processo legal, até as normas previstas nessa lei. E a supervisão seria feita pelo Comitê Gestor da Internet, a validação, inclusive, desse código de conduta. Quando eu falei que há aqui uma importação de uma experiência boa da Alemanha, que eles usaram esse meio de autorregulação regulada para combater discurso de ódio. Nós estamos tropicalizando a partir desse conceito, que lei que versa sobre tecnologia tem que ter uma competência normativa infralegal para que ela possa se atualizar permanentemente, se adequando a funcionalidades e a inovações tecnológicas. Existe um debate importante, deputado, do qual as plataformas todas fogem muito, que é o que é uma plataforma digital dessa. Uma das maneiras de ver é aquilo que os americanos chamam de utilities, né? Que são, em essência, concessionárias de serviços públicos. A companhia de eletricidade, a companhia de gás, enfim, empresas que têm as concessionárias de estradas, empresas que prestam um serviço que é fundamental para a população, para a sociedade, e que, no entanto, são empresas privadas. Quando você cuida de encanamento, você está cuidando de um serviço público essencial. E, portanto, você é pesadamente regulado, o que é natural em qualquer democracia liberal do mundo. Agora, existe uma outra circunstância que são as empresas de conteúdo, como empresas jornalísticas, por exemplo. Essas também prestam um serviço à sociedade, mas a regulação é muito menor. É claro que existe, principalmente quando a gente fala de uso de ondas de rádio e televisão, existe alguma regulação, existem até concessionárias públicas, mas tem um determinado momento ali que um jornal, por exemplo, é livre para estabelecer quais são os seus critérios editoriais. As plataformas fogem de ser caracterizadas tanto como de um jeito como de outro.
No entanto, alguma coisa elas são. É claro que são diferentes, são novas, mas alguma coisa elas são. Por que eu estou falando disso? Porque se a gente acha que as plataformas são o equivalente a uma concessionária de energia, então falamos de um serviço que é pesadamente regulado e esse serviço não pode impor uma regulação própria. A regulação, a moderação, tudo tem que vir do Estado, da sociedade. Do Estado enquanto sociedade. Se vemos plataformas como algo tipo um jornal, a gente está atribuindo a elas a liberdade de editar o conteúdo como querem. E, a partir daí, elas poderiam fazer... Ninguém chega para um jornal e fala você tem de publicar isso, você... Claro, em alguns casos muito raros existem ordens judiciais nesse sentido, mas são exceções das exceções das exceções. Em geral, os jornais têm ampla liberdade de seguirem, de decidirem o que vão publicar, o que não vão publicar. O senhor vê essas plataformas digitais grandes encaixadas num desses casos, ou o senhor vê como uma terceira coisa, uma coisa diferente, nova? Quando eu falo de autorregulação regulada, para tentar exemplificar o que eu quero dizer, o Brasil tem uma boa experiência, eu considero, de autorregulação no setor publicitário, CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. É autorregulamentação pura. É privado com privado, regra de privado, ponto. E o Brasil tem uma experiência, que deve ir lá para os seus 25 anos, 20 anos, 25, de regulação direta, cujas agências são exemplo disso. A Anatel regula as telecomunicações, né? A ANP regula o setor de energia. Então, é regulação direta. É Estado, regra, concessão. Concessionário cumpre a regra e o Estado fiscaliza. Quando nós falamos de autorregulação regulada, nós estamos trazendo para essa cena um modelo híbrido. Em alguma medida, um modelo híbrido, né? E nós estamos tendo uma compreensão, Pedro, de que nós vivemos um processo de transição. Falamos de 30 anos da introdução dessas tecnologias que alcançou escala na comunicação, aproximadamente, pouco mais, pouco menos, 30 anos. E eu não tenho a menor dúvida de que o regramento, a regulamentação na internet, ela hoje se dá majoritariamente por regras privadas, por organismos, inclusive, internacionais, mas, inevitavelmente, ela passará a ter regras nacionais também. Regras que devem reconhecer o caráter transnacional da operação desses serviços. Veja, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eu falo porque eu fui relator dessa lei, lá nós temos um capítulo dedicado à transferência internacional de dados, porque nós reconhecemos que é uma operação global. Um clique, o dado sai do Brasil e volta em segundos. Então, eu tenho certeza, convicção, de que nós precisaríamos ter uma regulamentação, uma regulação da internet de caráter nacional, que tem que dialogar com a natureza dessa atividade. Há uma tensão em muitos lugares. Você deve ter visto um debate que está aberto na Europa. Uma denúncia feita a partir da Irlanda de que tratamento de dados pessoais de europeus estão sendo feitos fora da Europa. Isso viola o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia. A resposta do Facebook, na verdade da Meta, é que iria desligar o Instagram e iria desligar o Facebook na Europa, que é uma certa chantagem, como quando houve um debate na Austrália acerca da remuneração de conteúdo jornalístico, a mesma ameaça aconteceu. No Brasil, eles já estão ensaiando isso. Você deve ter visto os grandes jornais publicaram uma página inteira, um conteúdo que é de responsabilidade do Facebook, que é uma fake news, o que eles publicaram ali, como se houvesse um grande risco para os pequenos empresários, empreendedores, e começam a falar que vão sair do Brasil. Conversa fiada, não vão abrir mão de um mercado poderoso como o mercado brasileiro. O que eles tentam é se insurgir contra qualquer forma de regulação. E, na minha percepção, a regulação brasileira tem que ser atraente para que eles fiquem aqui. Eu quero todos eles aqui. E quero atrair mais para cá. Mas tem que ter algum tipo de referência e respeitar a lei do Brasil. Então, quando você me pergunta, você vê eles no campo de uma concessionária ou ficaria no campo estritamente privado? Eu os observo, porque um dos argumentos que eles utilizam contra a regulação é que eles falam que a radiodifusão é uma concessão e, por isso, tem regramentos próprios e que os serviços que eles fazem têm outra natureza. Não produzem conteúdo, apenas veiculam.
A questão é que, assim como rádio e TV, na sua origem, não tinha o padrão de regulação que passou a ter depois, na forma de concessão. Em nenhum lugar do mundo, quando ele surgiu, era assim. Passou a ser ao longo do tempo. A minha percepção é que, ao longo do tempo, vai se forjando o regramento para esse tipo de atividade. Nós vivemos essa fase incipiente, inicial, de regulação. E eu sou daqueles que crê que é importante fazer, na regulação, a preservação do interesse público, daí a defesa dos usuários, daí a defesa de um devido processo na moderação, mas combinar com o estímulo à atividade privada. Daí a minha lógica de valorizar a autorregulação regulada. Apesar de alguns me acusarem de ser liberal, quando eu estou valorizando a autorregulação das plataformas, logo eu, que sou comunista, virei um comunista liberal. Mas não tem problema, se funcionar, eu estou satisfeito. Bem, para alguém tão preocupado com o Estado Democrático de Direito, o senhor me parece um marxista particularmente liberal, deputado. Não, mas eu tenho convicção do tempo que eu vivo, e nós temos que saber os riscos que nós vivemos, né? E o liberalismo tem suas virtudes. É que o liberalismo foi desqualificado, com todo perdão, mas ele foi desqualificado no debate. Eu conheço amigos que são sociais liberais. Não tem nada a ver com Bolsonaro, que foi eleito pelo Partido Social Liberal. Percebe? Há uma desqualificação do debate teórico, político, conceitual no Brasil, mas eu considero que vivemos uma democracia liberal e ela tem parâmetros que são essenciais para que nós possamos cultivar, digamos assim, os avanços que o Brasil tem conquistado ao longo do tempo. Eu queria, então, o senhor mencionou a questão da remuneração do conteúdo jornalístico, esse é um dos pontos particularmente polêmicos da lei. Um dos motivos pelos quais é polêmico é que é muito vago. Não define o que é conteúdo jornalístico, não define em que instâncias as plataformas deveriam remunerar esse tipo de conteúdo. E algumas organizações de classe, a ABI, a Abrage, a AJOR, algumas organizações olham com muita preocupação essa exigência na lei, com medo, inclusive, de que as plataformas comecem a tirar conteúdo e nós, jornalistas, não consigamos mais veicular isso porque não vai estar claro. E existe um medo paralelo também de que veiculadores de desinformação que se disfarçam de jornalismo terminem conseguindo se remunerar por esse caminho. Como é que o senhor está vendo esse artigo em particular da lei? Olha, primeiro eu queria que nós refletíssemos sobre o seguinte: há ou não há um risco de esvaziamento de meios de comunicação, de jornais, por exemplo, no Brasil como um todo? Porque você mora num grande centro. Nos grandes centros, você tem... Claro que existe uma crise de jornalismo, não tenho dúvida nenhuma. Se existe, eu considero que nós precisamos refletir sobre isso. 1. 2. Essa crise dialoga com a existência dos meios digitais, das plataformas, na minha percepção? Sim. Existe uma correlação. Não é o único fator, mas é um fator relevante, né? Uma segunda questão. A principal medida, eu sou daqueles que crê que é estrutural para combater a desinformação, a educação midiática, a conexão digital para que você possa chegar em fontes confiáveis e o jornalismo de qualidade, que permita oferecer informação, né? Aí você vai me dizer, mas jornalismo de qualidade, jornalismo profissional? É jornalismo que tem checagem de fonte, que dá direito do contraditório, percebe? Que é feito um profissional que tem métrica para fazer apuração daquela informação antes da publicação, que é assinado por alguém, e ao ser assinado, a pessoa se responsabiliza por aquilo que publica, né? Essa é uma arma muito poderosa para combater a desinformação. Por isso, na minha impressão, tem a ver com o debate que fazemos nesse projeto de lei. Aí alguns comentam comigo, mas por que não faz um projeto próprio, específico, para detalhar no limite tudo? Já tem projetos desse. Só que eles não têm tração para caminhar. Não caminha. Como esse projeto ganhou mais tração, na minha percepção, é uma oportunidade de nós avançarmos. Podemos detalhar mais o aspecto de remuneração de conteúdo jornalístico? Podemos. Esse debate está aberto. Até a votação final, podemos avançar no conteúdo, no detalhamento desse tema. A minha opção foi criar o conceito jurídico e permitir que uma norma infralegal, uma vez mais volto a ela, né, uma regulamentação, avançasse no detalhamento. Porque é sempre um caminho que eu persigo.
Do mesmo modo que eu coloquei um capítulo lá, fomento a educação midiática. Está um comando, não está detalhado lá. Eu sempre é uma questão conceitual minha. Mas eu posso ser vencido e posso ser convencido de que nós temos que entrar no detalhamento sobre o que é conteúdo jornalístico. Podemos fazer isso. Hoje, o fato é que hoje as plataformas digitais já remuneram. Em alguns casos, estou eu aqui fazendo merchandising voluntário, né? Mas no caso do YouTube, por exemplo, ele já tem uma estratégia de remuneração de conteúdo jornalístico, que, na minha experiência, deveria servir de referência. Outras, o Facebook, faz acordos com quem eles querem. Com quem eles querem. O que nós queremos é dar um comando geral para que mais instituições, mais produtores de conteúdo possam se beneficiar. Se o YouTube é mais liberal, estou usando aqui uma palavra com certa liberdade agora, na amplitude daqueles que são incorporados no sistema, na rede deles, por que não outras empresas também? Eu digo isso também por quê? Porque os conteúdos jornalísticos que são veiculados, sobretudo nos buscadores, eles são base para monetização. Essas empresas ganham na medida em que a audiência aumenta em função da busca desses conteúdos. Nada mais legítimo de que haja uma partilha com aqueles que produzem conteúdos. Os sindicatos de jornalistas me questionaram porque isso poderia ir para a empresa e não para o jornalista. Eu falei, isso é outro problema. Isso é outro problema. A empresa pode partilhar com seus trabalhadores. Existe no Brasil o Instituto da Participação dos Lucros, algo parecido. Ou, no limite, uma luta sindical para reivindicar a ampliação dessa remuneração. Porque se você não tiver empresa, não vai ter emprego. Então, atenção, é importante a gente também pensar numa lógica de fortalecimento da economia local. Eu falo isso, Pedro, sem constrangimento. Ah, você está defendendo empresas que são brasileiras? Estou. Porque eu acredito que é importante para o Brasil, é importante para a democracia, para o combate à desinformação, você valorizar e remunerar quem produz conteúdo que é chave para que a gente possa combater a desinformação. O senhor não vê risco, a partir desse artigo vago como está, de que comecem as plataformas a tornar escasso o conteúdo jornalístico nelas? Eu não creio. Primeiro que o conteúdo do artigo pode ser desenvolvido, eu insisto. Tem uma lógica de ser esse termo. Como te disse, de ser mais conceitual. Mas eu estou aberto para a gente avançar numa redação que aumente o detalhamento. Primeiro isso. E segundo, hoje, a remuneração feita pelas Big Techs são decididas pelo arbítrio deles. Eles remuneram segundo os critérios que eles estabelecem. O que eu estou propondo é que haja mais critérios, e que não apenas eles decidam, mas que se siga regras determinadas e, evidentemente, nos interessa ter mais conteúdos na rede, não menos conteúdo. É evidente. Esse papo de que, então eu vou ter que excluir. Isso aí é conversa de quem está querendo fazer chantagem para não partilhar os ganhos que tem no Brasil. Deputado, eu quero tocar num último ponto polêmico aqui, que é a questão das autoridades. Tem um aspecto do projeto do qual eu gosto muito em particular, que é o de proibir a remuneração com publicidade online. Autoridades, aí eu cito aqui aqueles que ocupam cargos eletivos, magistrados, membros do Ministério Público, membros das Forças Armadas e das polícias militares. Quer dizer, essas pessoas, quando participam do debate público online, elas não podem ser remuneradas com publicidade, ou seja lá que ferramentas as plataformas tenham. Isso me parece um bom aspecto da lei. Agora, tem um aspecto que eu temo em particular, que é a questão da imunidade parlamentar dentro das plataformas. Da maneira como eu compreendo a imunidade parlamentar, a liberdade de discurso que parlamentares devem ter em qualquer regime democrático, a gente está falando do plenário, que é onde as conversas da sociedade são tidas oficialmente por aquelas pessoas, como o senhor, que foram eleitas para nos representar a sociedade. Isso não é uma garantia de que parlamentares possam, como, aliás, nenhum outro cidadão pode, falar onde quiser, o que quiser. Isso não deveria ser essa garantia. E deputado, alguns dos principais disseminadores de desinformação nas redes hoje, até porque tem um grande alcance, são colegas do senhor na Câmara dos Deputados. Não vou lhe pedir para citar o nome de nenhum deles, mas essa é a realidade, não é a realidade do Brasil, essa é a realidade de
inúmeras democracias no mundo hoje. Com esse tipo de circunstância, com esse tipo de lei, o que aconteceu nos Estados Unidos após a invasão, a incitação da invasão do Capitólio em 6 de janeiro do ano passado pelo ex-presidente Donald Trump, com essa lei, se o presidente Jair Bolsonaro, tendo sido derrotado pelo ex-presidente Lula, por exemplo, na eleição presidencial, por uma margem mais apertada, se ele incita uma invasão, como já fez, deputado, no último 7 de setembro, se ele incita uma invasão ao Supremo ou ao Congresso Nacional, e essa invasão ocorre, as redes não podem tirá-lo do ar porque ele é o presidente da República. Essa imunidade não é ir um pouco além demais? O que justifica ela? Então, primeiro, que é um capítulo novo que eu introduzi na lei. O texto do Senado não tem essa parte dedicada ao que eu chamo de contas de interesse público. Veja, um deputado, ele tem informações. Um deputado, ele tem a sua comunicação financiada por dinheiro público. Então, nós estamos vetando a possibilidade de monetização de contas de interesse público. E veja que aqui não tem lado não, viu? Tinha deputado de esquerda, deputado de direita fazendo isso. Então, isso vale para todas as funções. Então, essa é uma primeira questão que eu considero importante. Mais importante, ou tão importante quanto, Pedro, nós obrigamos que essas contas de interesse público sigam os princípios da administração pública, incluindo a transparência. Por exemplo, não pode bloquear. O Pedro Doria é crítico ao deputado Orlando Silva. Ele tem direito, ele é um cidadão. Ele pode criticar o deputado, e o deputado não pode fazer o bloqueio do cidadão Pedro Doria. Se o Pedro Doria me acusa de uma injúria, de uma calúnia, aí eu posso processar o Pedro Doria. Eu posso fazer isso. A lei já me permite. Porque a ninguém é dado o direito de caluniar ninguém. Percebe? Então, tem outros aspectos que eu reputo muito importantes de um capítulo que nós criamos dedicado à conta de interesse público. Porque eu considero que a atuação de agentes públicos merece uma atenção, né? Merece uma atenção. E até esse ponto eu estou concordando com o senhor, tá? Não, em todos esses aspectos que o senhor citou. Inclusive, eu retirei um conceito que veio do Senado, porque eu achei inadequado, que era o conceito de conta inautêntica. Porque a ideia de ter conta inautêntica remete à perspectiva de que é uma conta com codinome, com um nome fantasia, que é isso que pode ser a base para difundir desinformação, o que não é verdade. Grandes difusores de informações têm nome, RG, CPF, endereço conhecido. Não, o problema é a conta inautêntica. O nosso problema são as contas autênticas, que desinformam. Esse que é o problema, né? Até para proteger outras questões, como o pseudônimo e outras questões. Gente que gosta de ver, não tem interesse de participar do debate público. Tem uma filha de 15 anos que ela gosta de ver rede social. Ela quase não publica, quase não... Percebe? Então, para vedar esse tipo de coisa seria um erro. Então, eu estou convencido que tem que ser um tratamento próprio, específico, para as contas de interesse público, sobretudo submetendo-os às regras da administração pública. O artigo que fala sobre imunidade parlamentar, você sabe que o artigo 53 da Constituição Federal, ele que dá o comando que é garantida a imunidade parlamentar material e formal. A imunidade parlamentar formal diz respeito a questões processuais. Por exemplo, o parlamentar pode ser preso? Pode. Pega em flagrante, por exemplo. Né? A imunidade parlamentar material diz respeito à liberdade de expressão, de opinião e de voto. Essa garantia constitucional vale plenamente. Por que repetir esse texto na lei? Primeiro, que é usual repetir na lei textos, comandos constitucionais. Essa própria lei, nós repetimos um comando constitucional: liberdade de expressão, respeito às instituições do Estado Democrático de Direito. Você tem, nessa lei que nós estamos debatendo aqui, comandos constitucionais que são redundados, digamos assim, são repetidos. Isso é usual na técnica legislativa para quê? Para dar sincronia da norma infralegal com a norma constitucional. Nesse caso concreto da imunidade parlamentar material, acontece isso. É redundado, estendendo-a à rede social. Não pode proteger nenhum crime, nenhum criminoso, seja parlamentar ou não. Um crime praticado por um parlamentar não está abrigado na imunidade parlamentar material.
Há parlamentares que são alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Há parlamentares que estão sendo restringidos na sua movimentação, na sua liberdade, em função de decisões judiciais. Eles argumentam que houve a violação da prerrogativa da imunidade parlamentar. Na minha opinião, não houve. Porque a ninguém é dado o direito, nem a um parlamentar, cometer crime. Eu não posso, ainda mais o parlamentar, que jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição quando tomou posse. Eu não posso fazer um ataque ao Poder Executivo como uma instituição da República. Eu não posso fazer um ataque ao Poder Judiciário como uma instituição da República. Porque, ao fazer isso, eu estou quebrando a necessária harmonia entre os poderes. Estou dando um exemplo prático, né? Estou violando uma regra do Estado Democrático de Direito. Então, a extensão diz respeito a uma caracterização que não poderia ser feita em 1988, porque não existia redes sociais em 1988. É para dar nitidez que a liberdade de expressão ela é plena, a liberdade de opinião ela é plena, inclusive nas redes sociais. Agora, isso não é escudo para quem comete crime. Até vou te dizer que eu fiz um debate, inclusive, com o ministro Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do inquérito de fake news. Ele compreendeu plenamente, nos mesmos termos que eu compreendo. A lei não dará abrigo a quem cometer crime. E ela está em sintonia com o que prevê o Comando Constitucional, atualizando em alguma medida, levando em conta que 88 era um ambiente completamente diferente do ambiente de hoje, inclusive para o debate público, que é no plenário, mas também nas redes sociais. Mas aqui o agente público tem que ter responsabilidade no uso das redes sociais. Por isso que a lei é liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Deputado, me permita lhe pressionar um pouco nesse aspecto. Eu compreendo o argumento que o senhor está fazendo. O senhor está... Sim, estou ouvindo bem. Me permita, então, fazer só lhe pressionar um pouco mais nesse ponto. Ele promete que vai ser a última pergunta. Estou à vontade. Eu compreendo o argumento que o senhor está construindo, que o senhor estaria apenas sendo redundante a respeito daquilo que a Constituição já prevê. Só que não me parece que seja mera redundância, porque hoje, do jeito que está na Constituição, quando chega um juiz na primeira instância, numa situação envolvendo um vereador ou um deputado estadual, lá embaixo, na estrutura dos poderes no Brasil, hoje o juiz tem mais amplitude para fazer uma interpretação de o que aquele preceito constitucional está dizendo. Ele tem mais liberdade. A partir do momento que for parar numa lei específica sobre a internet, me parece que os juízes, certamente não o ministro Alexandre de Moraes, que é um constitucionalista da USP e é um ministro do Supremo, mas juízes inúmeros de primeira instância, me parece que vão olhar para uma lei específica e dizer, não, então não pode. Vão se sentir com menos espaço para interpretar o que a lei quer dizer. E eu temo, sinceramente, porque a gente tem uma questão nas democracias, eu não sei como que o senhor lê aquilo que a mim parece que existe, dada uma crise das democracias no mundo, existem movimentos autoritários, principalmente ligados à extrema-direita, que entram direto naquilo que o filósofo Karl Popper chamou de paradoxo da tolerância, que fazem uso das liberdades da democracia para atacar a própria democracia. Existem movimentos diversos no mundo, inclusive no Brasil, representados, inclusive, hoje dentro do Palácio do Planalto pelo presidente da República, que fazem uso frequente da liberdade de expressão para dinamitar a confiança que o brasileiro tem na sua própria democracia. Como, por exemplo, com ataques diretos à instituição das eleições, às urnas eletrônicas, que conduzem eleições rápidas, eficientes, transparentes e tudo mais. Me parece que a gente devia estar muito mais cauteloso hoje, deputado, em não dar espaço para que esse tipo de movimento autoritário se expanda.
O meu receio é que um artigo desses de imunidade parlamentar numa lei dessas, que é uma lei que vai se tornar uma lei extremamente visível durante esse ano eleitoral, acabe servindo de subterfúgio para que candidatos à presidência, em particular para o candidato à reeleição, e os deputados da base dele possam usar isso com mais liberdade para disseminar desinformação e para atacar o processo eleitoral. O senhor não tem medo disso? Primeiro que eu concordo plenamente com a sua caracterização, com os riscos que a democracia liberal, voltamos a ela uma vez mais, vive no Ocidente e no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida. Creia, Pedro, eu estou há 2 anos discutindo, ouvindo, construindo. Não é uma coisa simples, não é nem um tema que dá muito ibope, digamos assim, para usar uma expressão popular, né? Claro. Não serei depositário de votos a mais, porque estou dedicado há 2 anos a estudar a experiência internacional, mas eu faço porque eu acredito que é importante o país se posicionar numa matéria como essa. É importante nós oferecermos às instituições, inclusive ao Poder Judiciário, instrumentos para que eles possam atuar de modo legítimo, atuar de modo fundamentado, que nós possamos até, na defesa do Poder Judiciário, porque quando nós falamos do ativismo judicial, que é um tema no mínimo polêmico, quando há uma decisão do judiciário que é inspirado na interpretação da Constituição, mas sem um amparo legal, nós exigimos demasiado, na minha opinião, do judiciário. É competência do legislativo oferecer ao judiciário uns instrumentos para que eles possam preservar o interesse público, o interesse nacional, o interesse da democracia do Brasil. Então, eu estou motivado por esse esforço e estou de acordo com a caracterização que tu fazes. Mas, ao mesmo tempo, eu vivo em um determinado ambiente. E esse projeto de lei ele será apreciado num determinado ambiente. Há, inclusive, um questionamento que é feito a partir de outros olhares. Há questionamentos quanto a judicializações que acontecem muitas vezes, violando prerrogativas de parlamentares, inclusive. Olha, eu vou dar exemplo prático. Se um deputado for às suas redes sociais dizer vacina da Covid faz mal para a saúde, pode facilitar a contaminação por AIDS, é a plataforma que vai fazer a retirada desse conteúdo. Aqui não tem teleиmunidade parlamentar. Isso não é liberdade de opinião. Olha a gravidade. Isso é um crime contra a saúde pública, digamos assim. E se a plataforma não moderar e o cidadão acionar a justiça, eu tenho convicção que haverá uma decisão judicial favorável à sociedade contra um parlamentar que eventualmente faça uma declaração desse tipo. Portanto, eu insisto, a imunidade parlamentar, em nenhuma hipótese, abriga, protege, defende, sustenta crime nem criminoso. E é por isso que eu considero que não há risco com a introdução desse tema e volto à questão. Cheguei a debater com juristas, debater com o próprio ministro Alexandre de Moraes, para apresentar as minhas razões, a minha convicção, e, na minha impressão, isso vai ser um fator que, inclusive, vai ajudar a avançar a tramitação desse projeto no ambiente da Câmara Federal. E é muito bom quando temos um debate, infelizmente, não temos todo momento a oportunidade de conversar com um interlocutor qualificado, que se preparou para um debate desse, que tem um caráter técnico, mas, mais que técnico, tem uma dimensão política, e mais que política, eu diria ter até uma dimensão civilizatória, porque, ao fim e ao cabo, nós estamos debatendo valores da civilização que estão em xeque por essa conjuntura de ameaça à democracia que nós vivemos nos termos que você bem caracterizou. Deputado, eu havia lhe prometido que essa era a última pergunta, mas eu vou fazer uma última, agora é a última mesmo, mas é rápida. Porque a gente não chegou a falar sobre a questão do Telegram. Essa lei já prevê que as empresas têm de ter escritório no Brasil e responder ao sistema judiciário brasileiro, correto? Sim. E é curioso que muita gente fala, mas os bolsonaristas vão ser contra. Eu converso com eles. Eu falo, como é que a gente vai votar uma lei, aprovar uma lei, e antecipadamente vai dizer que essa lei vale para uns, não vale para outros? A lei tem que valer para todo mundo, que tenham mais de 10 milhões de usuários no Brasil. Então, tem que ter uma representação no Brasil, representação plena para ser notificada pelo Poder Executivo, para ser notificada pelo Poder Judiciário, para responder a essas notificações. E se não cumprir as determinações do país, se não cumprir a lei, ela será advertida. Se seguir não cumprindo, ela poderá ser multada. Se seguir não cumprindo, poderá ter o serviço suspenso e até bloqueado. Sendo que tomamos o cuidado de colocar
que a suspensão e bloqueio do serviço, por serem medidas mais graves, deveriam ser deliberadas por órgão colegiado, por órgão especial, ou seja, a partir de um tribunal, não cabendo a um juiz singular, que poderia deliberar sobre advertência e sobre multa, mas não por sanções mais duras como suspensão ou bloqueio, porque eu tenho noção de que isso é muito duro. Agora, é proporcional ao descumprimento reiterados de uma lei que vale para todo mundo. Até porque, veja, você tem duas empresas que atuam no mesmo setor. Se uma cumpre a lei e a outra não cumpre, a que não cumpre tem uma vantagem relativa sobre a outra. Isso fere até a concorrência. Olha aqui o liberal, uma vez mais, defendendo a concorrência e o capitalismo. Por isso que eu acredito que é muito importante o cumprimento da lei por todos. E não é para o Telegram especial, é para todas as empresas. A lei não é para uma empresa em especial, não é para uma tecnologia, não é para um aplicativo. A lei, aliás, o Fernando Henrique Cardoso, que certa feita falou, que democracia não é o direito de votar, não é a participação. Democracia é um sistema em que a lei vale contra todos. Isso é verdade, eu considero importante critério. A lei tem que ser contra todos, não é para ninguém em especial. Deputado Orlando Silva, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela conversa. Obrigado, um abraço, Pedro, um abraço aos amigos que nos acompanharam aqui.